Então é com muita alegria que a gente volta a casa, 2025, ao trabalho. Então sempre ressaltamos que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, viemos ao trabalho. Viemos escutar a palavra, sim, os ensinamentos, mas viemos nos doarmos, porque sabemos que essa doutrina é de amor, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a reflexão no estudo da fé. E a nossa irmã já abriu a página do Evangelho mostrando, né, que não é só a religião que nos salva, não é a igreja, não é o espiritismo, e sim a caridade. E para isso que nós desenvolvemos em nossos corações a busca de raciocinarmos, porque essa fé ela tem que ser raciocinada, não cega, né? Então a gente traz alguns ensinamentos, alguns parágrafos aqui, para que a gente possa sair hoje daqui mais fortalecido na nossa fé. Porque essa é a intenção. Temos essa conexão, né, com a espiritualidade, com os nossos protetores, como falou Ilma, né, agradecendo a eles, que a partir do momento que viemos à vida, ele já está ao nosso lado, nos dando toda a guarida, e isso fortalece esse laço. É esse espírito querido, parente que já foi nosso, ele é incumbido a nos guiarmos, porque sozinho nós não fazemos quase nada. Nós precisamos sempre de alguém. Então, no estudo da fé a gente traz uma questão do livro O Consolador. Esse livro é maravilhoso. Perguntas feitas a Emmanuel, né, que foi o protetor de Chico Xavier, e ali ele fizeram várias perguntas para ele e ele nos responde. Emmanuel responde, é um espírito já de escola, né, que a doutrina ela é feita dos espíritos, e por isso que a gente segue, né, esses ensinamentos na certeza de que eles foram criados como nós, mas já passaram por várias coisas e nos mostrando o caminho. Então foi feita uma pergunta para ele na 354, perguntando assim: poder-se-á definir o que é ter fé? Como é que é ter fé? Que definição é essa? Ter fé. E ele nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. É o que a nossa irmã leu aqui, né? Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, e sim a caridade. Então não é a religião. Tá, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nos reunindo, porque precisamos, uma casa de oração é para isso. É essa disciplina que temos. Mas não podemos orar em casa? Estudar em casa? Sim. Mas uma casa de oração reúne essa disciplina de sairmos dos nossos afazeres, fazer o grupo social, que é importante, fazermos amigos, porque sozinho não podemos caminhar, e fazendo o quê? Trocando e ajustando em nós esses ensinamentos para que eu fortaleça a minha fé, que eu creia, na verdade, que eu saiba. Eu tenho que saber, porque Kardec já diz: primeiro mandamento, amai-vos. O segundo é instruir-nos. Nós precisamos nos instruir, né? Para saber as coisas, conhecer. Então ele diz na certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração de cada um de nós repousar. Por que é repousar? Porque a gente entra na casa de oração, abre os nossos corações, falamos com Deus, falamos com nós mesmos. Como é que nós nos sentimos numa casa de oração? Ai, me dá vontade de dormir. Ai, eu fico tremendo. Sensibilidades. Sentimento de paz, vontade de chorar. Vários fatores. Então ele diz aqui, né? Repousar numa energia
constante, não oscilante, constante, de realização divina, de personalidade. Ele fala aqui divina, Deus, o que é? Ensinamentos elevados, ensinamentos que nós vamos levar conosco. Ah, tá. Que ensinamentos? Doutor, eu faço a medicina, eu sou professor, eu sou advogado, mas quando voltamos para a pátria espiritual, vão perguntar: o que é que tu és? Claro que isso não tira os nossos méritos, temos que estudar sim, nos realizarmos. Mas aqui fala da divina e personalidade, porque nós vamos nos formando como pessoas. Tá, mas os espíritos que nos acompanham, porque pedimos por eles a proteção, né? Como protetor dessa casa, eles nos acompanham. São pessoas que já estiveram aqui, trabalharam, continuam trabalhando, porque essa ordem e progresso continua. Mas nós temos que crer, saber que essa atmosfera, essa psicosfera, ela é constante entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Estamos aqui para realizarmos a escola da vida, as provas e as expiações. Provas onde somos colocados para sermos provados. Expiações, reparar os nossos débitos, né? Porque sabemos que ainda não somos perfeitos. Somos perfectíveis. Estamos aqui para chegarmos à perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Então, o estudo da fé faz com que aprendamos a nos conhecer e a conquistar essa fé. Como? Nas situações, nas provas. Por exemplo, temos um trabalho mediúnico dentro da casa de oração. Eu busco esse exemplo, porque a partir do momento que falamos da doutrina dos espíritos, queremos ser São Tomé. Existe mesmo espírito? Ah, mas ela é médium vidente. Ela é médium de psicografia, ela escreve. E assim por diante. Então, dentro de um trabalho mediúnico, temos as pessoas que estão ao redor de uma mesa, se concentram em nome de Deus, tudo a divindade, Deus em primeiro lugar. Porque Deus nos criou para nós sempre pensarmos nele, ligarmos a ele. Então, essa proposta educativa, por que nós dizemos que é educativa? Porque um médium tem que se educar. Ele traz essa prova e ele tem que saber mais e mais, estudar e se educar. E através de uma mesa sentada as pessoas, e ali, em nome de Deus, o mundo espiritual se comunica. Mas também tem outro grupo que fica na assistência, que não participa da mesa, porque às vezes o grupo é grande, né? E ficam os assistentes, o que dá a sustentação numa mesa mediúnica. Aí chega uma hora, não tem muitos trabalhadores, hoje faltou, precisamos de você para que sente na mesa. Não, mas eu não estou preparado. A pessoa fica, tá, mas hoje você vai ser convidado para sentar na mesa. É uma prova, não é? E ali a gente fica, e agora? É uma prova de conquistar a nossa fé. O que eu vou fazer? Será que eu vou dar vexame? Não. É uma prova, vamos tentar trabalhar na mesa. Porque a gente pensa que tem muita diferença. Ah, não, eu não estou na mesa, eu estou aqui como só uma figurinha. A sustentação de um trabalho também tem o seu valor. Por isso que quando nós abrimos aqui o trabalho, a hora da fala, nós falamos que todos nós aqui estamos trabalhando. Sim, a partir do momento que eu saio dos meus afazeres, venho me instruir, eu sou um instrumento de trabalho. Lá na minha casa, onde quer que eu vou, na fila de um banco,
num hospital, em qualquer lugar que vá. Então, essa pessoa ela é convidada para trabalhar e depois acaba o trabalho, ela diz, olha, eu consegui. Deu uma dorzinha aqui, deu uma dorzinha, senti isso, senti aquilo, mas olha, dormi tão bem, voltei para minha casa, até minha noite foi tranquila. Dever cumprido. Então, em várias tarefas, nós temos que ter esse trabalho, não é? Hoje eu fiquei com essa pessoa, mas ela me deu um trabalho, não sabia como lidar, ela é diferente, ela é estranha, não é? Porque somos nós. Cada um de nós dá trabalho para o outro, os espíritos dão trabalho, somos nós. Então, esse estudo da fé faz com que saibamos nos conhecer para eu conhecer aqueles que estão comigo, né? E é através das nossas pequenas tarefas. E ele continua dizendo, Emmanuel, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer não creio, mas afirmar eu sei. Olha a diferença. Eu sei que existe os espíritos aqui, o meu protetor, ele está me deixando falar, que eu tenho a responsabilidade do que eu estudei para aquela fala. Você está no comando. É assim. Mas nós temos toda aquela assistência, a intuição, não é? Eu tive uma intuição, isso é tudo verdadeiro. Então eu sei que existe uma força maior que me rege. Né? Então ele fala, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Porque quando nós fomos criados lá nos primórdios, instinto, tenho medo, né? Ainda temos. E nós nos guardamos, a lei da conservação. Então, agora nós sentimos. E depois, após até a pandemia, onde que teve aquele recesso, fica no teu reduto. Não podemos, lembram? Que a gente não podia se sociabilizar. Foi tudo muito estranho. E nós ficamos empavorosos. Onde é que estava a nossa fé? Não é? Ali foi testado. Foi um período para a humanidade, porque não foi só o Brasil. Foi todos os lugares. Então isso é permanente, é todos nós buscando essa fé. E dentro de um templo, dentro de uma casa de oração, exige esse nosso desenvolver. Mas lá fora é a prova. Aqui a gente fica tudo muito obediente. Mas às vezes a gente tem atrito entre o colega de trabalho, porque ele não pensa como eu. Mas nós temos que seguir a doutrina, ensinamentos que nos dá valia. Responsabilidade. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho a minha ideia. Essa minha ideia está equivocada? Não está tanto. Mas nós precisamos alinhar essa ideia com o outro. Então é esses ajustes, é esses combinados que nos faz ter fé, confiança, não é? Então, ele diz, essa fé não pode estagnar. Estagnar é parar. Eu tenho fé numa coisa, mas não tenho em outra. Só isso? Nós temos que dar continuidade. Ela não pode ficar parada só naquilo. Ela tem que dar, cada vez mais nós temos que conquistar. E por quê? Porque isso faz com que nós nos alinhamos fisicamente. Porque o que é a dor? A dor é um chamamento, tá avisando que algo você precisa se alinhar. E agora? Eu vou descrer? Não creio na minha doutrina, por exemplo, né? Não. Nós temos que buscar mais conhecimento e vivenciar aquela prova da dor, né? Da responsabilidade, como ele diz aqui, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade. Até o exemplo que eu dei ali sobre a trabalhadora, né? Que uma hora vai ser convidado, agora você vai dirigir o trabalho. Agora você vai
abrir o trabalho com uma leitura. Ai, mas aí eu vou ficar nervosa, eu vou tremer. O corpo vai sinalizar essa sensibilidade. E é isso que nós temos que nos educar. Quando entramos dentro de um hospital, no velório, em qualquer lugar que vamos, como é que a gente vai e a gente sente? Porque nós já estamos mais sensitivas, as crianças estão mais sensitivas. A gente que trabalha com as crianças, elas entram no centro espírita, elas ficam, né? Muitas vezes aqui eu já dei exemplo, da sudorese, não fica quieta na cadeirinha, quer ir no banheiro toda hora, tudo natural, porque mexe, porque é silêncio, é uma prece que a gente escuta, isso tudo é educação. Isso estabelece uma fé naquele recinto, a responsabilidade de que nós estamos tratando ali um com o outro, né? O carinho, está se sentindo mal, levar a pessoa, dar uma aguinha, tudo isso é trabalho, né? E lá no livro Lázaro Redivive, esse livro também é maravilhoso, psicografado por Chico, é pelo espírito Irmão X. Ele diz assim: a fé, a paz, o ideal, a confiança, a libertação, a sabedoria constituem obras individuais. Eu posso ter mais fé, mais confiança, ela pode ter mais sabedoria, e por isso essa troca. Porque nós não podemos descartar. Porque todos nós temos para dar. Então, como eu falei ali no grupo, né? No exemplo de dividirmos as tarefas. Ai, mas tem tanta competição ainda, inveja. Pô, ela já chegou agora e já está dirigindo. Né? Às vezes tem que ter uma hierarquia. Entrou na casa de oração, vai escutar primeiro as palestras, porque tem pessoas que já chegam e querem dar passe. Não, eu vim lá do Rio Grande do Sul, de Brasília, de outra casa de oração, já trabalho há 20 anos, mas ela tem que sentir. Aqui, como é que trata? Ah, mas não é tudo igual? É tão engraçado que a gente pensa que é tudo igual, tem que ser. Cada um tem o seu método, mas a doutrina dos espíritos, ela tem método, né? Ela é toda, a codificação, ela tem toda a metodologia. Por isso que a gente tem que se instruir ali no Livro dos Espíritos, a pergunta que é feita, né? Kardec faz as perguntas maravilhosas para os espíritos superiores. Sim, mas cada um tem o seu jeitinho de fazer uma doutrina. Daqui a pouco tem um estudo, ou só o estudo, daqui a pouco tem um trabalho de passe. É organizado pelo grupo. Então, essa pessoa que veio, ela tem que esperar. Tá, mas o que tem a ver com a fé? Onde ela vai... Se ela tem estudo, ela vai ter que buscar essa fé. É perto da minha casa, ficou tão acessível, eu vou exercitar-me para que eu colabore com esse grupo. Mas às vezes fica essas perturbações, essas inquietações, essas petulâncias nossas, de acharmos que somos, né, sempre a voz da razão, a voz da verdade. E tudo isso fica muito pesado. Isso onde que a gente às vezes titubia e fica na mesma, lento. E a gente quer o quê? Nós estamos aqui para trabalharmos. Estamos em 2025, é a mesma coisa? Não, é uma continuidade. Quando nós voltarmos aqui em outra existência, vamos estudar isso aqui? Com certeza. Por isso que a gente diz, a gente quer e sempre estudar a doutrina, porque isso já faz parte porque ela é consoladora, ela nos enriquece a cada momento da nossa fragilidade, não é assim? Então, no estudo da fé, portanto, não bastará organizar, olha que bonito, eu busquei a parte mediúnica, né? Porque queremos ver espíritos. No atendimento fraterno, a gente também que faz atendimento fraterno, muitas pessoas querem vir, conversar, querer que a médium receba o espírito do pai, o espírito da mãe, da irmã, do filho. Tá aqui, que não pode acontecer isso. Isso é muito delicado. A importância que nós temos que dar, lembra da leitura, a moral.
Aqui fala sobre a salvação, se apoia no princípio universal que abre para todos os filhos de Deus buscar a moral, não especulação. É por isso que nós expiamos, provas e expiações, porque eu fico tanto na vida alheia, tanto cuidando do outro, que eu não cuido de mim. Tá, Kika, mas ela não vai conversar porque ela teve perturbação, ela está sentindo, ela não dorme, ela escuta vozes, parece o irmão e parece o pai. Tudo isso não podemos descartar, mas nós temos que alinhar e dar o conforto a tanto esse espírito que está precisando, quanto essa pessoa que está aqui querendo o amparo e o sossego, porque isso faz com que mexe mesmo com a gente, né? Então aqui ele fala assim, ó, quem se propõe no estudo da fé não bastará organizar demonstrações públicas de mediunidade, nem abrir espetáculos à curiosidade indiscreta dos negadores sistemáticos. Agora eu vou ver, vou lá pedir para aquele médium, ele vai psicografar, quero ver mesmo se é verdade ou não. E temos para testar, para até abusar, né? E aquele que se favorece, até assim vai e desce, leva para um rumo que a mediunidade era tão bonita, é para ele mostrar dentro de si que ele pode cada vez mais lutar para a sua fé, conquistar os seus propósitos diante de Deus, como um filho de Deus, e não se mostrar, não é? Então tá aqui. Então a fé não é nada disso, não é provar a ela que eu sou um grande médium e eu vou tirar todas as dores dela. São coisas equivocadas que a gente tem, né? Quem não destruir os naus de preconceitos na opinião pretensamente infalível da crítica, aí eu vou lá, psicografo, dou a passividade, mas que é aquilo que é? Falando da vida alheia, criticando um outro, eu não estou trabalhando a minha moral. Então é tudo isso que diz respeito, né, a um trabalhador de Deus. Jesus quer, na sua vinha, trabalhadores de fé. Mas, meus irmãos, tudo isso faz com que analisemos os nossos comportamentos diante de um filho, de um pai, de um chefe. Tá, mas o que quer haver religião lá no meu trabalho? Tudo é o nosso comportamento, porque se nós buscamos a fé, é para que eu construa no meu ambiente onde quer que eu vá, né? Como a gente sempre repete. E a maneira mais simples de nós vivenciarmos isso é essa simplicidade dentro do coração, desse sentimento que nós estamos trabalhando, né, da confiança em nós mesmos, a confiança de passar ao nosso irmão. Eu já estou bastante tempo na doutrina, não é assim não. A pessoa vem com mais clareza, com confiança, porque eu já conheço aquela pessoa, ela dá exemplo do bem, da caridade, de se reformular, né? De ter paciência, de ter tolerância. Ela não fica criticando. Então, todos esses gestos, meus irmãos, faz que conquistamos a fé. Então, olha só, esses preconceitos que nós mesmos temos, até de religiões, né? Porque tem pessoas que dizem, ai, tu és tão querida, tão boa, pena que tu és espírita, né? É um preconceito. Então, tudo isso faz com que a gente oscile, duvide. Ai, aquela médium é mais, o passe dela é mais forte, o passe não tem nada a ver. É o carisma mesmo, e nós, como é que nós estamos abertos, né? Então, para finalizar, a gente traz uma passagem de Lázaro, muito interessante. É o irmão de Marta e Maria. Esse livro aqui, ó. Nas coisas que ouvi e senti de Jesus. Para finalizar, observava suas irmãs alegres, Marta e Maria, Lázaro, e ele tinha uma tristeza, uma apatia. Mas ele não tinha fé, Kika? Não sabemos.
poderia ter, né? Porque isso aqui está na parte do prazer de viver. E todos nós temos que ter o prazer de viver. E ele observava, né? Era tomado por um mal súbito, com perda de força. Ele estava bem abatido. E olhava o labor daquelas duas irmãs trabalhando. Triste, triste, né? Aí Jesus via que ele estava assim, abatido, se deixando levar, tipo uma depressão, podemos dizer, hoje. A gente sabe, agora já temos o termo. Na época de Jesus não tinha esse termo, né? Lázaro, Jesus disse para ele, todos os lugares são abençoados por nosso Pai. E não haverá lugar melhor que aquele onde estão os nossos pés. Aqui, no momento, os nossos pés estão aqui. Sonhar traz frescor à alma e nosso Pai haverá sempre de abençoar o filho da plenitude galgada no serviço do bem. Onde quer que estejamos, se estamos fazendo bem, Deus está ali. Deus está em tudo. Aí ele continua, Lázaro, nenhuma estrela solar iluminará a caverna de nossas almas. Se a obstruímos com a pedra do nosso desânimo e teimosia. Isso complica buscarmos a nossa fé, o prazer de viver? Porque a gente às vezes insiste. Porque ainda não somos perfeitos. E trazemos a nossa bagagem cultural. Porque nós trazemos, conforme as nossas culturas. Mas meu pai fazia, né? Meus pais faziam, mas eu. Nós temos que avançar. E ele fecha assim. Jesus segurou a mão de Lázaro e colocou em seu peito e continuou, mas amigo, só você tem a chave que poderá devolver a luz ao seu templo íntimo. Nem eu, Jesus dizendo para ele, nem eu poderei colocar a luz onde você trancou a porta. Vem para a vida, Lázaro. Então esse é o convite. Tratando da nossa responsabilidade como filho de Deus, bendizer a vida e essa fé sendo conquistada com raciocínio. Por que no momento agora eu estou tão frágil como Lázaro, né? Então essas palavras faz com que a gente desanima assim, a gente enfraquece, mas precisamos. E o mundo espiritual, os espíritos muitos estão assim a vagar, numa teimosia, que não querem reconhecer que a vida continue onde eles estão, precisam desse esclarecimento. Então hoje tratamos do trabalho mediúnico, onde é uma responsabilidade, a oração, a instrução de termos esse momento da fala, e eu agradeço por tudo que recebemos nesse momento, porque cada um de nós recebeu e doou. Então que a gente possa voltar sim mais vezes nessa casa e termos esse momento de trabalhar em nome de Jesus, desse mestre que nos chama, né, ao trabalho, como ele disse ao Lázaro, vem para a vida, Lázaro. E todos nós às vezes somos um pouquinho como Lázaro, né? Então eu agradeço os olhares de vocês, essa paz, essa tranquilidade que decorrente a minha fala fez, não é só a fala, é os ensinamentos mesmo, né? Que tocam os nossos corações. Muito obrigada, que assim seja.